E nesse vídeo aqui eu vou te falar os 4 principais materiais que são feitos as lentes de grau. Eu vou falar para vocês aqui as 2 maiores vantagens e as 2 maiores desvantagens de cada material. Se você está começando agora a trabalhar com óculos, esse vídeo aqui é imprescindível para você. E se você já trabalha com óculos aí há muito tempo, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que alguma informação que eu vou dar aqui, você vai pegar para passar para o seu cliente aí, te ajudar nas vendas, te ajudar na negociação. E se você não trabalha com óculos, assiste o vídeo até o final também, para conhecer mais sobre o material que é feito as lentes de grau dos seus óculos. E eu já vou começar aqui com o principal e o material mais vendido no mundo, que é a resina orgânica 1.49, porque existem outros tipos de resina orgânica, mas essa daqui é a mais vendida no mundo, que é a resina orgânica 1.49. Já começando aqui com as vantagens da resina orgânica. Primeiro, preço baixo. E eu acredito que o preço baixo é o que faz essa lente ser a lente mais vendida do mundo. Então, as lentes em resina orgânica são as lentes que têm o menor valor do mercado. Tanto que eu coloquei aqui, ó, são lentes com o menor preço do mercado, portanto, são mais acessíveis. E por isso, na minha opinião, elas são as lentes mais vendidas que a gente tem aí no mercado. Outra vantagem aqui da resina orgânica é a alta qualidade visual. A resina orgânica, ela tem o valor AB mais alto que a gente tem no mercado. O valor AB dela é de 58. Até coloquei aqui na imagem o mais alto se comparado aos outros materiais, trazendo mais qualidade e nitidez para o usuário. Então, assim, para você que não sabe o que é valor AB, basicamente falando, é o que define a qualidade visual daquela lente. Se você quiser saber mais o que é o valor AB, quiser saber tudo sobre esse valor AB, né, que essa é um termo técnico, mas é muito importante para quem trabalha com óculos, eu fiz um vídeo falando só sobre o valor AB. Eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo aqui o link desse vídeo. Se você quiser assistir, é só ir lá no primeiro comentário que eu vou deixar lá fixado para vocês, tá bom? Então, voltando aqui para a resina orgânica. A resina orgânica, ela tem essas 2 principais vantagens aqui, que na minha opinião são as maiores vantagens da resina orgânica, mas agora a gente vai passar para as desvantagens. Tudo que é bom também tem o seu lado ruim, né? Então, vamos lá. As desvantagens da resina orgânica. Primeira desvantagem da resina orgânica é a baixa resistência a quebras. São lentes que não têm tanta resistência à quebra e não podem ser perfuradas. Esse material, ele não tem tanta resistência à quebra quanto outros materiais, mas não é que ele vai quebrar fácil, tá? É porque, por exemplo, tem outros materiais que podem ser perfurados, tem outros materiais que têm mais resistência se cair, se sofrer um impacto, e a resina ela não tem tanta resistência, mas não é que ela vai quebrar fácil. Por exemplo, se eu for colocar a resina numa armação parafusada, eu não vou poder, porque ela não pode ser perfurada. A armação parafusada é aquela armação que o pessoal chama de armação flutuante, armação 3 peças, que a lente ela precisa ser perfurada para segurar a armação. A resina orgânica, ela não dá para a gente fazer isso. Então, vamos lá para a segunda desvantagem da resina orgânica. Não ficam tão finas. Tem um índice de refração 1.49, o mais baixo se comparado aos outros materiais, deixando as lentes grossas em altas dioptrias. Então, vamos lá, gente. O que é que eu falei aqui? Que ela tem o índice de refração 1.49. E como é que funciona o índice de refração? O índice de refração, basicamente, é o que define se aquela lente ela vai trabalhar bastante a espessura, ou seja, ela vai afinar ao máximo. Por exemplo, a resina ela não tem essa capacidade de ficar tão fina, porque o índice de refração dela é muito baixo. E quanto maior o índice de refração, mais fina a lente pode ficar. Não é que, por exemplo, eu tenho uma lente com um alto índice de refração, mas com um grau também muito alto, um grau de 12, de 15. Por mais que a lente tenha um índice de refração alto, não vai ficar uma lente tão fina. Mas, por exemplo, a resina aqui, até mesmo com um grau de 2, 3 ou até mesmo 4, já vai ficar uma lente bem grossa, porque ela não é uma lente que é possível trabalhar a espessura. Então, uma das principais desvantagens da resina 1.49 é que ela não fica tão fina comparada a outros materiais. Mas, se o cliente ele tiver ali, por exemplo, 1 grau, 2 graus,
não vai ficar uma lente tão grossa, mesmo que seja na resina orgânica, e dependendo muito da armação ali, a gente pode até disfarçar um pouco ali a espessura da lente, por mais que ela seja um pouco grossa. Mas eu já ouvi várias pessoas falando, e é o que eu vejo aqui no meu dia a dia, sim, esse fato da resina não poder ficar tão fina, ou seja, ela fica um pouco mais grossa, é uma das maiores desvantagens, sim. Se você trabalha com óculos e quer aumentar aí sua gama de fornecedores para pegar peças com valor mais em conta, ou então peças mais atuais, peças que vão te dar mais lucratividade, eu vou deixar aqui um link com os 50 melhores fornecedores que eu tenho, que é uma lista com esses 50 melhores fornecedores. Vou deixar aqui embaixo o link no primeiro comentário, clica lá. Se você quiser pegar aí essa lista para você, é só clicar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora agora para o próximo material, que é um dos mais vendidos aí no mercado também, um dos mais conhecidos, que é o policarbonato. E vamos começar aqui com as vantagens do policarbonato. Primeira vantagem, alta resistência a quebras. Diferente da resina, o policarbonato ele tem uma alta resistência à quebra. Vou ler para vocês aqui a primeira vantagem. Lentes que podem ser perfuradas devido à sua alta resistência a quebras. Curiosidade sobre o policarbonato: é um dos materiais que é usado para fabricar janela de avião. É isso mesmo, gente. O policarbonato, devido à sua alta resistência a impacto e a quebras, é um dos materiais que é feito para fabricar a janela dos aviões. Então, a gente já deduz que é um material altamente resistente e que pode ser perfurado. Por isso que eu botei aqui uma armação parafusada, que eu já tinha até falado para vocês, que é essa armação que é segurada na lente, né? A lente ela é perfurada e segura a armação. Então essa armação parafusada, ou 3 peças, como muita gente conhece, é uma armação que é muito indicado o policarbonato. Muita gente indica o policarbonato porque é uma lente bastante resistente. Então, com certeza, essa é uma das maiores vantagens do poli. E vamos lá para a segunda vantagem: deixa as lentes mais finas. E eu botei aqui, ó, entre aspas, mais finas, né? Tem um índice de refração 1.49, considerado médio. Trabalha bem a espessura das lentes com dioptrias até 4 graus. Ele tem o índice de refração 1.59. O índice de refração, como eu falei para vocês, quanto maior ele é, mais é possível trabalhar a espessura da lente. Ou seja, a resina, como eu falei para vocês anterior, ela tem um índice de refração 1.49. Já o poli é 1.59. Então, ele pode ser trabalhado mais a espessura do que a resina. E por que é que eu botei aqui, deixam as lentes mais finas? Porque, por exemplo, se eu coloco uma lente de grau aqui com 8, 9, 10 graus, ainda assim, por mais que o poli deixe as lentes mais finas, por mais que o poli pode ser trabalhado a espessura, ele não vai ficar tão fino porque o grau é muito alto. Mas até 4 graus, o policarbonato, se você souber escolher uma armação, fica uma lente perfeita, fica uma lente com espessura ótima. Então, com certeza, essa é uma das maiores vantagens do policarbonato. Mas vamos agora para as desvantagens do policarbonato. Primeira desvantagem: baixa qualidade visual. Lentes com valor AB 29, um dos mais baixos do mercado, trazendo distorções e baixa qualidade na visão. O valor AB do policarbonato, se eu não me engano, é o mais baixo que a gente tem no mercado. Como eu tinha falado para vocês, o valor AB basicamente é o que define a qualidade visual que o cliente vai ter enxergando pelaquela lente. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo que eu falo só sobre valor AB, e vou deixar o link também de um vídeo que eu falo só sobre índice de refração, que eu já falei para vocês aqui, que é o que define a espessura da lente, né? Vou deixar aqui o link dos 2 vídeos. Se você quiser dar uma olhadinha lá, é só vir aqui no primeiro comentário que eu vou deixar fixado e clicar lá no vídeo para você ver que é muito legal. Mas voltando aqui, o valor AB do policarbonato é muito baixo, é 29. Então a qualidade dele é muito baixa visualmente falando, né? Então o cliente que vai usar um policarbonato, ele vai ver mais distorções ali quando ele estiver usando. Se o cliente ele for muito sensível na questão da visão, da adaptação com as lentes, eu nem indico o policarbonato, porque o policarbonato realmente tem mais distorções, tem mais aberrações, e o cliente que tem a visão muito sensível pode acabar não se adaptando. Então sim, a baixa qualidade visual do policarbonato é uma grande desvantagem. Outra desvantagem também do policarbonato é o valor médio. O valor do policarbonato ele não é tão baixo quanto a resina, nem é um dos maiores, né, que a gente tem no mercado. É um valor médio, mas é um valor que eu já vi muita gente aí dizendo que é uma desvantagem, que às vezes não investe no policarbonato por causa do valor. Na minha opinião,
é um valor válido, tá? Pelas vantagens que ele oferece, é um valor que cobre ali o custo-benefício. Mas, como eu botei aqui para vocês, é uma desvantagem porque eu já vi muito cliente falando, então é uma das maiores desvantagens que eu vejo o pessoal falando do poly. É um valor considerado médio se comparado a outros materiais do mercado, como eu falei para vocês. Então, tem valores maiores e tem uma resina que é um valor menor, mas o policarbonato tem um valor um pouquinho acima da resina, então eu considero como uma desvantagem. Um recado bem rápido para você que está vendo aqui esse vídeo e está gostando aqui desses slides que eu estou botando, vou disponibilizar esses slides aqui de graça para você que trabalha com óculos, para mostrar para a sua equipe, ou então para você guardar aí e ficar estudando, ficar lendo aí durante o seu dia, para você ter mais argumento de venda, para você saber mais sobre as lentes, para poder falar para o seu cliente. Então, se você quiser todos essas imagens que eu estou mostrando aqui no vídeo, esses slides, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu te mando totalmente de graça. Não vou cobrar nada para você, tá bom? E vamos agora para o próximo material. Esse material aqui eu tenho que fazer uma observação, tá? Porque como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu ia mostrar os 4 materiais de lentes mais vendidos no mercado, mais usados no mercado. E na verdade esse material ele não é tão vendido, não é tão usado, mas é um material que para você que trabalha com óculos tem que saber desse material aqui. Tem que saber das vantagens, das desvantagens, porque é um material muito legal de se vender. Vou mostrar aqui para vocês o material chamado Trivex. O Trivex é um material que, na minha opinião, é o material mais resistente do mercado. Hoje em dia não tem um material mais resistente que o Trivex. Tanto que a primeira vantagem aqui é a altíssima resistência à quebra. Então, são lentes com a mais alta resistência a quebras do mercado, podem ser perfuradas e tem garantia de 2 anos contra quebra. Então, o Trivex é um material, hoje em dia, que você pode vender para o seu cliente e ficar despreocupado em questão de quebra, ele não vai quebrar. Eu, pelo menos, particularmente, eu nunca vi pessoalmente um cliente quebrar uma lente em Trivex. É um material muito resistente, tanto que ele dá 2 anos de garantia. Eu nunca precisei usar essa garantia para cliente nenhum. Eu já vendi bastante lentes com material Trivex. E a outra vantagem aqui do Trivex, alta qualidade visual. Tem o valor AB 43 e é um dos mais altos se comparado a outros materiais, trazendo mais qualidade e nitidez para o usuário. Então, o valor AB do Trivex também é um valor bem alto e, como eu falei para vocês, o valor AB é o que define basicamente a qualidade da lente. Então, como ele tem um material, como ele tem o valor de 43, que eu acho que só tem acima do valor AB aqui do Trivex, só tem o valor AB da resina, que é o maior. O valor AB do Trivex é 43, ou seja, é um valor AB alto que vai trazer bastante qualidade visual para o usuário. Então, com certeza, é um excelente material para você conhecer, para você que trabalha com óculos, para você passar para o seu cliente. Por exemplo, tem clientes que às vezes usam policarbonato nas armações parafusadas, mas reclamam porque a lente acaba trincando, acaba quebrando, porque o policarbonato, apesar de ser muito resistente, pode acontecer dele quebrar ou trincar. Já o Trivex, não. Se o cliente tiver esse problema, chegar para você e dizer assim, eu quero uma lente que eu bote nas armações parafusadas, que eu não tenho problema de trinca, de quebra, indica o Trivex. O Trivex ele não vai acontecer de quebrar nem de trincar. Pelo menos comigo nunca aconteceu. E se acontecer, tem uns 2 anos de garantia aí. É só você mandar para garantia que provavelmente eles vão devolver uma lente nova. Mas eu pelo menos nunca vi. Então, realmente são vantagens excelentes. E agora vamos para as desvantagens do Trivex. Além de ser um material muito bom, ele também tem as suas desvantagens. Primeira desvantagem é o preço alto. Devido ao valor agregado em sua tecnologia, são lentes com preços mais altos que a média. É isso mesmo, gente. Eu gosto de deixar essa observação aqui, porque assim, o preço alto é uma desvantagem do Trivex? É. Só que o preço é consequência da tecnologia que é aplicada para fazer esse material. As vantagens que eu falei para vocês desse material são vantagens excelentes. Só que para ter essas vantagens é preciso aplicar algum tipo de tecnologia mais avançada do que as lentes mais comuns. E para aplicar essa tecnologia, consequentemente, a lente ela vai sair um pouco mais cara, né? O valor vai sair um pouco maior. Então, é uma desvantagem a questão do preço, que ele é um preço mais alto, mas em compensação, ele tem várias vantagens e eu acho, na minha opinião também, que vale a pena o investimento, cobre o custo-benefício dessa lente aqui. E a segunda desvantagem do material Trivex é que não ficam tão finas. Tem um índice de refração 1.53,
segundo mais baixo se comparado aos outros materiais, deixando as lentes grossas em altas dioptrias. O Trivex, apesar de ter todas essas vantagens que eu falei para vocês, realmente ele não trabalha tanto a espessura da lente. Não dá para, por exemplo, se o cliente tiver 5, 6 graus, não vai ficar uma lente fina, porque ele não é um material que deixa a lente fina. Apesar de ser um material muito resistente, um material leve, mas em questão de espessura, realmente é uma desvantagem. Ele não trabalha bastante a espessura da lente, e é uma desvantagem que eu tenho que dizer aqui para vocês sobre esse material. Eu quero falar para você que trabalha com óculos que eu fiz, se não for o vídeo mais importante, é um dos mais importantes que eu já fiz para pessoas que vendem óculos. E nesse vídeo eu revelo os 4 maiores erros que você comete na hora do seu atendimento quando você está vendendo óculos de grau para o seu cliente. Esses erros acabam com a venda, destroem a venda. Eu consegui mapear aí quais são esses 4 erros que eu já cometi e que eu já vi vários colegas que vendem óculos cometer também e perder várias vendas. Se você trabalha com óculos, assiste esse vídeo, é importantíssimo. Eu acho que, na minha opinião, é o vídeo mais importante que eu já fiz para quem trabalha com óculos. Eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário. Acessa lá, é só clicar no link. Você não vai pagar nada para assistir esse vídeo, vai lá, acessa, que provavelmente você está cometendo algum desses erros, ou até todos eles, e está te prejudicando. E bora agora para o 4º material aqui da lista, e esse material aqui é o material premium, falando em questão de espessura, é um dos melhores materiais que a gente tem hoje em dia no mercado, que é o Alto Índice 1.67. Lembra que eu falei para vocês que o índice de refração basicamente é o que define a espessura da lente, e quanto maior o índice de refração, mais aquela lente pode trabalhar a espessura, ou seja, mais aquela lente vai ficar mais fina. Então, esse material aqui é um dos que tem o maior índice de refração. É um material chamado de Alto Índice 1.67. Tem índices de refração maior do que 1.67. Só que, por exemplo, o índice de refração 1.74, que é o seguinte, né? Que é 1.67 depois 1.74. Na minha opinião, o valor que você tem que investir no 1.74, muitas das vezes não vai compensar, porque o valor do 1.67 para 1.74 é um pulo muito grande, é um salto muito grande de valor, né? Você vai ter que investir bem mais. E a qualidade, digamos assim, da espessura não vai trabalhar tão mais quanto essa daqui, que é 1.67. Por isso que eu botei aqui que, na minha opinião, as lentes de alto índice é as lentes que a gente mais trabalha, que são as 1.67. Vamos lá para as vantagens das lentes alto índice 1.67. Primeira vantagem, deixam as lentes finas. Por isso que eu sempre boto aqui entre aspas para você não achar que, por mais que a pessoa tenha um grau alto, a lente sempre vai ficar fina se botar 1.67. Na verdade não é, né? A gente sabe que se a pessoa tiver um grau muito alto, por mais que a gente coloque uma lente de alto índice, vai ficar uma lente grossa. Mas, por exemplo, lentes com índice de refração 1.67 podem trabalhar bastante a espessura, deixando um excelente visual estético e lentes mais leves. Então, eu já trabalhei aqui, para vocês terem uma ideia, óculos com 8, 9 graus, com a lente 1.67, escolhendo a armação correta, uma armação não tão grande, que não tivesse bordas muito retas, enfim, depois eu falo sobre a armação para vocês aqui em outro vídeo. Mas escolhendo a armação correta, com a lente 1.67, me entregou um resultado excelente, num grau bem alto. Então, sim, uma das maiores vantagens dessa lente é a questão de deixar as lentes mais finas. Então, bora agora para a segunda vantagem das lentes alto índice, que é a resistência a quebras. Lentes que podem ser perfuradas e têm uma ótima resistência a impacto e a quebras. Esse tipo de lente aqui, além de poder ficar mais fina, ela pode ser perfurada. Então, às vezes a pessoa ela tem um grau muito alto e ela quer usar uma armação parafusada ou 3 peças, como muita gente conhece, ou armação flutuante. Ela quer usar esse tipo de armação, só que ela tem uma dioptria, um grau muito alto. Ela pode optar por botar uma lente alto índice 1.67, que vai trabalhar bastante a espessura da lente, porque esse tipo de armação ele deixa a lente bem à mostra, você consegue ver bem as bordas da lente. E se a pessoa ela tiver um grau muito alto e for botar esse tipo de armação numa lente em policarbonato, provavelmente vai ficar as bordas bem aparentes, não vai ficar legal esteticamente.
mas a pessoa pode optar por colocar uma lente alto índice, que é uma lente que pode ser perfurada para ser colocada nesse tipo de armação. Então, sim, é uma das maiores vantagens das lentes 1.67 são a resistência a quebras. Mas bora agora para as desvantagens das lentes 1.67 alto índice. Primeira desvantagem é o preço alto. Inegavelmente, essa lente ela vai ter um valor um pouco mais alto. Tanto que eu botei aqui, ó, devido ao valor agregado em sua tecnologia, são lentes com preços mais altos que a média. Mesma observação que eu botei lá no Trivex. Por quê? Porque essa lente ela tem uma tecnologia que ela é aplicada nessa lente para que essa lente consiga ficar mais fina, para que essa lente consiga ter resistência a impacto. Então, devido a essa tecnologia, a lente ela se torna um pouco mais cara, o valor dela se torna um pouco maior, e essa é uma das desvantagens que, na minha opinião, vale a pena o investimento. Se a pessoa tem um grau um pouco mais alto, se a pessoa quer uma lente mais resistente, vale a pena o investimento, mas tem gente que diz que é uma desvantagem, então eu coloquei aqui para vocês. A segunda desvantagem é a média qualidade visual, ou seja, ela tem uma qualidade visual intermediária. Não é uma qualidade visual tão ruim, nem é uma das melhores, é uma qualidade visual média. Eu botei aqui lentes com valor AB de 38, que é considerada uma qualidade visual média, se comparada a outros materiais. Então o valor AB dela aqui é 38, não é um valor AB mais baixo como o policarbonato, nem é um valor AB tão alto como a resina. Então o valor AB médio, a qualidade visual dela é uma qualidade visual média. Assim, eu nunca senti ou eu nunca ouvi clientes falando que a qualidade visual dela é baixa, mas é assim, procurando uma desvantagem nessa lente, que quase não tem, essa é uma das desvantagens que eu vi, por isso eu botei aqui para vocês, que ela tem uma qualidade visual média. Mas eu nunca vi nenhuma reclamação sobre a qualidade visual dessa lente, então não considero muito como uma desvantagem, mas coloquei aqui para vocês. E depois de tanta informação, se você não der um like nesse vídeo aqui, eu não quero mais nem conversar com você não, viu? Eu já passei muita informação legal que eu tenho certeza que vai te ajudar, então vai aqui embaixo, clica nesse botão assim, ó, de gostei, ó, só clicar, não paga nada não, viu? Clica no botão de gostei. Se você não for inscrito no canal ainda, clica aí em se inscrever para receber mais vídeos como esse. E se você quiser que eu faça vídeo aí falando sobre uma dúvida que você tem, falando sobre alguma coisa que você quer saber do ramo óptico, comenta aqui também, que eu vou ler o seu comentário e quem sabe eu gravo um vídeo e posto aqui para você.